Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa segunda aula sobre o assunto função do primeiro grau, também conhecido como função afim. Especificamente agora vamos ver a determinação dessa função do primeiro grau, ou seja, quando é que ela fica determinada e como a gente pode descobrir a fórmula matemática dessa função. Outra coisa pessoal, antes de começarmos, inscreva-se no canal. Semanalmente tem aulas novas sendo postadas e aí você fica por dentro de tudo que está acontecendo, de todas as atualizações. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui, ó. Determinação da função do primeiro grau. Primeiro vamos ver isso daqui, ó. Valor de uma função afim. O que vem a ser o valor de uma função afim? É o seguinte, ó. É o valor que a função assume para um determinado x. Ou seja, olha só um exemplo muito simples, tá? Para f de x igual a 3x mais 1. Aqui nós temos, então, a função do primeiro grau, ou seja, a função afim, tá? Esse 3, vamos lembrar aqui, ó. Esse 3 aqui é o valor do a, enquanto que esse 1 aqui, ó, é o valor do b na função f de x. Determine quanto é que vale f de 1. Então é o seguinte, ó. Vai lá na função f e no lugar do x coloque 1. Então nós vamos ter que f de 1, o resultado, então, é 3 vezes quem? 3 vezes o 1, somado com 1. O resultado, então, é 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4. Esse 4 aqui, ó, vem a ser o valor da função quando o x é igual a 1. Ok? Vamos ver o segundo aqui, ó. f de menos 2. f de menos 2, então, no lugar do x, vamos colocar o menos 2. Será, então, 3 que multiplica o menos 2, somado com 1. 3 vezes o menos 2 dá menos 6 com mais 1, menos 5. Da mesma forma, esse menos 5 aqui, ó, vem a ser o valor da função quando x é igual a menos 2. Item 2. Determinação da função do primeiro grau, conhecendo-se seus valores em dois pontos distintos. Pessoal, então é o seguinte, ó. Reparem que se a gente souber na função do primeiro grau o valor do a e o valor do b, nós vamos ter a função. Imagine uma função do primeiro grau com o valor a igual a 2 e um b igual a 3. Como é que ela fica escrita? Fica assim, ó. Se o valor do a é 2, então a função do primeiro grau é 2 vezes o x, e se o valor do b é 3, então nós vamos ter assim. Então, o que basta para a gente determinar a função é descobrir o valor do a e o valor do b, para que a gente tenha, então, a função do primeiro grau. Concorda comigo? Vamos apagar aqui, ó, e vamos fazer isso daqui, então. Descobrir os valores do a e do b, para que a gente saiba qual é a função do primeiro grau. Olha só, exemplo 1. Determine a função do primeiro grau, sabendo-se que f de menos 1 é igual a 3 e f de 2 é igual a 2. Então, olha só, f de menos 1 é igual a 3, ou seja, quando o x for igual a menos 1, o valor da função, ou seja, o y, é igual a 3. Da mesma forma, ó, aqui embaixo, quando o x for igual a 2, o valor da função, ou seja, o y, será também igual a 2. Então, nós temos aqui, ó, dois valores de função e com esses dois valores a gente pode determinar a função do primeiro grau. Na aula sobre gráficos de função do primeiro grau, a gente vai ver que o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. E uma reta sempre fica determinada por dois pontos. Dado dois pontos, por esses dois pontos sempre passa uma única reta. Por isso que a gente precisa dois valores de uma função para determinar a função do primeiro grau. Ok? Vem comigo aqui, ó. Se a função do primeiro grau é dada por y igual a vezes o x mais o b, vamos substituir, então, os valores de x e y para que a gente consiga determinar o valor do a e do b. Ok? Então, no lugar do x, vamos colocar o menos 1. Então, ficará menos 1 vezes o a, fica menos o a, somado com o b, e o resultado é quem? É o y. E o y vale 3. Tá? O y vale 3 quando o x for menos 1. Agora, quando o x for igual a 2, nós vamos ter, então, 2 vezes o a, isso aqui vai ficar 2a. Somado com o b, o resultado é quanto? É o y. O y é igual a 2. Então, quando o y é 2, o x é 2. Beleza? Reparem que nós caímos aqui num sisteminha com duas equações e duas incógnitas. Como é que a gente pode resolver isso daqui? Ó?
Vamos resolver esse sistema aqui em específico utilizando o método da substituição, ou seja, vamos isolar uma incógnita aqui, por exemplo, B. Isso aqui é igual a 3, concorda comigo? E este menos A vai passar lá para o outro lado, trocando sinal, vai ficar positivo. Vai ficar, então, mais A. Então, é o seguinte, ó, aonde tiver o B na outra equação, coloque o 3A. Então, aqui assim, ó, nós vamos colocar o 3 mais o A, né? Não 3A. E aqui nós temos o 2A, então, mais o B, que é 3 mais A, isso aqui é igual a 2. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó? 2A mais A, isso aqui vai dar 3A, é igual, passa esse 3 lá para o lado direito, vai ficar 2 menos o 3. Ou seja, o A é igual a 2 menos o 3, isso aqui dá menos 1, dividido pelo 3. Então, aqui assim, ó, está o valor do A, o coeficiente do x. Agora, o valor do B é dado por 3 somado com o A vale quanto? Menos 1/3. Então, 3 menos 1/3. Como é que a gente resolve isso daqui? Ó, bem rapidinho. Ó. Esse 3 denominador, ele passa multiplicando aqui ó, esse 3, e aí nós vamos somar com quem? Somar com esse menos 1. Ou seja, o B, então, será 3 vezes 3 dá 9. 9 somado com menos 1, o resultado é 8. 8 o quê? 8/3. Ok? Então, aqui assim ó, está o valor do B. Dessa forma, pessoal, a nossa função do primeiro grau f de x igual a vezes o x mais o b pode ser escrita da seguinte maneira. F de x é igual o A vale menos 1/3, ou seja, menos 1/3 vezes o x, somado com o B. O B vale 8/3. Ok, pessoal? Então, está aqui a nossa função do primeiro grau. Pessoal, então repare o seguinte, para que nós possamos determinar a função do primeiro grau, nós devemos descobrir os coeficientes A e B. Para descobrir esses dois coeficientes, foi necessário saber dois valores. A gente viu que f de menos 1, o resultado é 3, ali nós temos um valor, e f de 2 é igual a 2, temos ali o segundo valor. Fizemos um sisteminha e encontramos os valores de A e B e, consequentemente, a função do primeiro grau. Ok? Desce comigo aqui, ó. Vamos descer um pouquinho e vamos ver o segundo e último exemplo, também bem importante, que diz o seguinte, ó. Determine a função do primeiro grau, tá? Então, o que a gente está fazendo nessa aula é determinar a função do primeiro grau, que passa pelos pontos A e B. Ok? Então, nesse caso, a gente não tem os valores, e sim a gente tem dois pontos. Como a função do primeiro grau é determinada sempre por dois pontos, já que ela é representada graficamente por uma reta, a gente pode dizer o seguinte, se isso aqui é um ponto, a gente sabe que a primeira coordenada é sempre o x e a segunda aqui é o y. Então, nós temos aqui no ponto B o x valendo menos o 3 e o y valendo menos o 7. Como a função do primeiro grau tem essa representação aqui, ó, y igual a vezes o x mais o b, o que nós vamos fazer? Pegar os pontos e colocar aqui o x e colocar o y e formar duas equações. Olha só, pegando o ponto A, o x é igual a 1 e o y é igual a 5. Então, x igual a 1, fica 1 vezes o A, fica A, somado com o B, o resultado é y igual a 5. Para o ponto B aqui, ó, nós temos o x valendo menos 3, ou seja, menos 3 vezes o A fica menos 3A, somado com o B, o resultado é o y. E o y, quando nós temos esse ponto x igual a menos 3, o y é menos o 7. Então, está aqui. Então, nós temos aqui o nosso sisteminha. Pessoal, no exemplo anterior, a gente resolveu o sistema utilizando o método da substituição. Nesse exemplo 2 agora, vamos resolver esse sisteminha aí utilizando o método da adição. Para isso, pessoal, vamos utilizar a seguinte ideia, o seguinte conceito que é muito importante. Em uma equação matemática, você pode fazer o que você quiser, desde que você faça dos dois lados dessa equação. Ou seja, você pode multiplicar uma equação por um número, por exemplo, o número 2, ou seja, vai duplicar a equação inteira, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da igualdade. Ok? Então, vem comigo aqui, ó.
Nessa primeira equação aqui desse sistema, se nós multiplicarmos essa primeira equação por 3, você concorda comigo que vai gerar um 3a? Sim, né? Então, vamos reescrever aqui, vai ficar quanto? Ó, 3 vezes o a fica 3 vezes o a, mais 3 vezes o b, 3b. Isso aqui é igual a 3 vezes o 5, 15. A equação de baixo a gente não altera, fica menos 3a, somado com o b, o resultado é menos o 7. Agora é o seguinte, ó, por que a gente multiplicou essa primeira equação aqui por 3? Pelo seguinte, fazendo pelo método da adição, ó, concorda comigo que somando aqui termo a termo, 3a com menos 3a vai cortar, vai ficar 0a? Por isso que a gente multiplicou a primeira equação aqui por 3. A gente poderia ter multiplicado ela por menos 1, porque aqui geraria, então, menos b e cancelaria com esse mais b aqui de baixo. Ok? Vamos fazer assim agora. Então, nós temos aqui, ó, vai ficar 0a, então não precisa escrever nada. 3b mais b, isso aqui fica 4b, é igual a 15 menos o 7, o resultado é 8. Então, vamos ter que o b é igual, o 4 está multiplicando, 10 dividindo. Vai ficar, então, 8 dividido por 4, isso aqui vai dar um b igual a 2. Beleza? Encontramos o b igual a 2, faz o que agora? Vai em qualquer uma das equações e no lugar do b coloque o valor 2. Por exemplo, vem nessa daqui, ó, que é mais simples. Nós vamos ter, então, que o a somado com o b, que a gente descobriu que é o 2, o resultado deve dar 5. Ou seja, o a igual, passa o 2 lá para o lado direito, vai passar subtraindo, vai ficar 5 menos o 2, o a, então, é igual a 3. Beleza? Então, nós temos o a, temos o b, então, dessa forma, nós temos a nossa função. F de x a gente sabe que é a vezes o x mais o b. Descobrimos, então, que o a vale 2, aqui, ó, e o b vale 3. Então, nós temos que a função do primeiro grau é igual a 3 vezes o x, somado com o b, que é 3. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, se nós tivermos as coordenadas de 2 pontos, nós temos sim como determinar a função do primeiro grau que passa por esses 2 pontos aí. Beleza? Pessoal, chegamos ao final. Clique ali em curtir, continue assistindo às aulas e tenha ótimos estudos aí na matemática. Pessoal, um abraço e até mais.